direitos e garantias individuais em espécie, como falar das garantias penais do acusado, do devido processo legal. Depois a gente vai falar dos direitos sociais. Mas antes de tudo, eu quero comentar um pouco com vocês um tema que foi muito discutido na mídia recentemente, que envolve a matéria de direito constitucional, que foi a proibição, né, a decisão liminar do ministro Alexandre de Moraes, que proibiu o presidente de nomear o delegado federal Alexandre Ramagem pro... O que você está falando? Oi? De nomear o Alexandre Ramagem para a Polícia Federal, beleza? O que foi que você falou aí? Pode falar agora aí. Foi mal, você eu entrei agora, desculpa aí. Mas eu não ouvi o que você falou, fala aí. Eu brinquei, falei, olha do que ele está falando aí, velho, do Bolsonaro. Na verdade, assim, a discussão não vai ser em torno do Bolsonaro ou do STF. Eu quero avaliar com vocês a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que foi bastante... Eu recebi perguntas até de amigos mesmo, que não são da área do direito. A gente vive um período de muita guerra de narrativa, né? Então é muita discussão que circunda o direito constitucional mesmo. E eu quero tentar passar a manifestação do ministro Alexandre de Moraes da forma como ela foi e tentar passar para vocês, à luz do direito constitucional, o que aconteceu, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro ponto. Não é a primeira vez que isso acontece. Não é a primeira vez que o judiciário intervém num ato privativo do presidente da República ou no ato privativo de um governador do estado, de um prefeito. Não é a primeira vez que o Supremo ou outros tribunais, arguindo questões constitucionais, ele intervém e ele se manifesta sobre um ato de competência privativa do chefe do Poder Executivo. Vocês vão lembrar aqui em Mato Grosso da nomeação para a cadeira do TCE da Janete Riva. A Janete Riva foi nomeada pela Assembleia para a cadeira do TCE e o Judiciário interviu, né, e acabou suspendendo essa nomeação. Mesma situação, era um ato de competência privativa da Assembleia Legislativa, que depois seria ratificado pelo governador, que houve uma interferência, entre aspas, aí, do Poder Judiciário. Da mesma forma, aconteceu com o ex-presidente Lula. O ex-presidente Lula foi convidado pela também ex-presidente empichada Dilma para se tornar ministro, e vocês lembram também que a nomeação do Lula foi suspensa pelo Supremo Tribunal Federal em uma decisão do ministro Gilmar Mendes. Terceiro, depois o Temer foi nomear, o ministro Moreira Franco foi nomear uma ministra do Trabalho, e a ministra do Trabalho tinha um bocado de processo trabalhista, e aí também foi impedido de nomear. Também houve decisão do Supremo Tribunal Federal impedindo a nomeação dessa ministra da Dilma, do Temer, desculpa, dessa possível ministra do Trabalho que o Temer nomearia. E, por último, veio a decisão do Ramagem, impedindo a nomeação do Ramagem no cargo de diretor-geral da Polícia Federal. E eu quero colocar aqui para vocês os motivos. Então, primeiro ponto, gente, não é a primeira vez, tá? Então, não foi exclusivo contra o Bolsonaro. Vocês viram aí que tanto no governo do Temer quanto no governo da Dilma houve mesmo situações bem parecidas. Houveram decisões judiciais impedindo a nomeação de ministros também. E no âmbito estadual nosso aqui, vocês vão lembrar do caso de Janete Riva, que também houve uma decisão judicial impedindo a posse dela como conselheira do Tribunal de Contas. Bom,
eu vou colocar para vocês aqui a decisão e aí a gente vai debater um pouco. Todo mundo enxergando aí a decisão do PDF com a decisão aqui? Sim. Beleza, vamos lá então. Essa é a decisão do ministro Alexandre de Moraes. E de início aqui ele fala da competência do STF, da possibilidade do partido político ingressar com mandado de segurança, e aí da legitimidade de causa, e aí ele passa para o mérito em si. Eu vou colocar para vocês só o mérito. Primeiro ele começa falando da característica básica do presidencialismo. O presidencialismo no Brasil, o presidente da República, ele assume a função de chefe de Estado e de chefe de governo, ou seja, ele chefia o Poder Executivo Federal e ele também é, no âmbito do direito internacional, o chefe da República Federativa do Brasil, pessoa jurídica de direito público externo. Bom, e aí ele começa falando, ele fala que não desconhece a competência do chefe do Executivo para nomear os seus ministros, nomear pessoas de sua confiança, mas ele faz uma ressalva aqui em outras situações de que essa competência ela tem que respeitar a Constituição. E aqui vale um parêntese, gente, só para voltar aqui, vale um parêntese de que do que eu digo sempre para vocês. Leandro, fecha sua câmera aí. Tá bem do lado ali, bem na sua frente ali. Beleza. E aí, uma coisa que eu falo para vocês com uma certa frequência, né? Não existe direito constitucional absoluto. Não existe direito constitucional absoluto. Nem do presidente da República de nomear. Não existe nenhum princípio e nenhum direito constitucional absoluto. Todo direito deve obediência à Constituição, ok? Não tem direito de nomear quem ele bem entender, ou quem qualquer presidente bem entender, se essa nomeação contrariar de alguma forma a Constituição da República. E aí, vamos voltar aqui para a decisão do ministro. E aqui eu vou ler um trecho da decisão dele, para vocês entenderem o cerne da questão. Se por um lado, no exercício de suas atribuições, o presidente da República, ao presidente da República está assegurado o juízo de conveniência e oportunidade para escolher aqueles que entender como melhores opções para o interesse público no âmbito dos ministérios e, como na presente hipótese, na definição da chefia da Polícia Federal. Por outro lado, o chefe do Executivo deve respeito às hipóteses legais e moralmente admissíveis, pois, por óbvio, em um sistema republicano não existe poder absoluto ou ilimitado, porque seria negativa do próprio Estado de Direito, o que vincula a todos, inclusive os exercentes dos poderes estatais, a exigência, a observância das normas constitucionais. Basicamente, o que o ministro disse aqui, que a gente já conversou por algumas vezes em sala de aula, não existe direito absoluto, ninguém tem poder absoluto dentro da Constituição. Todo poder é exercido justamente à luz da Constituição. Todo poder, inclusive o poder de nomear o ministro, ele deve ser exercido à luz da Constituição Federal. Ou seja, a Constituição Federal funciona assim como norma limitadora do poder. Ela limita o poder do Estado, ok? Ela limita o poder nesse caso, do presidente da República, à luz dos próprios dispositivos constitucionais, ok? Beleza. Gente, alguma dúvida até aqui? Professor, Oi. Nesse caso em específico, em qual princípio teria sido baseado essa decisão? Qual foi o princípio? Quem está perguntando para mim?
Quem tá perguntando? É Bruno. Ah, não é. Porque Flávio, toda vez ele antecipa a aula, Bruno, e aí achei que era ele hoje. É o próximo. Tá certo. Vai ser respondido, então. É o próximo ponto aqui da abordagem. O que o ministro vai falar, gente? A Constituição Federal, no artigo 37, deixa eu colocar aqui para vocês, ela coloca os princípios da administração pública, os princípios aplicáveis à administração pública. E ela coloca o famoso LIMP, que vocês vão estudar daqui a um tempo: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Olha lá, artigo 37. Todo mundo enxergando a Constituição aí? Sim. A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Bom, e aí voltando para a decisão do ministro, o que ele usou como base argumentativa para limitar essa nomeação, para impedir essa nomeação? Princípio da impessoalidade e princípio da moralidade. Não é tema de direito constitucional, apesar de estar na Constituição. Esse é um tema que vocês vão aprender lá em direito administrativo. Mas, só para a gente não perder o fio da meada e entender todo o contexto, o que é o princípio da impessoalidade? O princípio da impessoalidade, ele é visto sob dois prismas. Eu não posso exercer tratamento favorável ou diferenciado das pessoas. Eu, na condição de administração pública, não posso privilegiar ou negar a aplicação do direito para alguém. E, além disso, as minhas condutas são baseadas em uma finalidade pública. Ou seja, eu não viso a minha posição pessoal. Eu viso uma finalidade pública no momento de nomear. Ou seja, mais uma vez, aqui sem entrar no mérito, o que o ministro quis dizer: no momento de você nomear um ministro, um diretor, um membro do executivo, você não pode nomear com base para atender uma finalidade sua, um interesse seu. Você tem que nomear para atender o interesse público. E aqui eu coloco e cito o trecho da decisão do ministro. Importante inclusão feita pelo legislador constituinte, o princípio da impessoalidade encontra-se, por vezes, no mesmo campo da incidência do princípio da igualdade e da legalidade, e não raramente é chamado de princípio da finalidade administrativa, que exige do administrador a prática de atos somente visando o seu fim legal, de forma impessoal. E aqui embaixo, deixa eu só admitir o que está no lobby aqui, desculpa. E aqui embaixo ele invoca o princípio da moralidade administrativa, que estava lá no artigo 37 da Constituição Federal. Por sua vez, pelo princípio da moralidade administrativa, não bastará ao administrador o cumprimento da estrita legalidade. Deverá ele, no exercício da sua função pública, respeitar os princípios éticos de razoabilidade e justiça, pois a moralidade constitui, a partir da Constituição de 1988, pressuposto de validade de todo ato da administração pública. Então, o que o ministro quis dizer nesse trecho da decisão, só para vocês entenderem? Olha, o princípio da moralidade, ele não basta você a simples obediência ao texto da lei. A gente também já falou isso quando tratou de neoconstitucionalismo. Não basta a simples obediência do texto da lei. Eu sei que você tem competência para nomear, mas a sua nomeação deve atender princípios constitucionais. Então não adianta você somente invocar que tem competência para nomear e essa nomeação não atender a moralidade administrativa, não atender a impessoalidade administrativa. Ok, gente? Tranquilo? Pessoal? Tranquilo. Beleza. Né, Flávio? Beleza.
Beleza, uma obra de Alexandre aí na safada. Bom, vamos lá. E o que mais? E o que mais que ele arguiu? Aí, gente, ele coloca que a Constituição permite a apreciação do Poder Judiciário, e aí ele destaca o que todos nós sabemos, fatos notórios que todos nós sabemos da possível interferência, possível pedido de interferência do ministro, do presidente ao ministro, então ministro Sérgio Moro. E ele cita ainda trechos de falas do próprio presidente. Primeiro ele fala da narrativa do Moro, né, da narrativa do Moro de que ele queria o ramagem na Polícia Federal para uma possível interferência política, que pudesse ligar, colher relatórios de inteligência, barará. Ele fala que gostaria de um relatório das atividades da Polícia Federal, lembrando que a Polícia Federal, por exemplo, no inquérito que investiga as fake news, é um inquérito sigiloso, não dá para o delegado da Polícia Federal dar relatório para o presidente da República. E, enfim, ele indica todas as situações. Ele coloca o fato da Polícia Federal não ser um órgão de inteligência da Presidência da República, ou seja, ela não é um órgão a serviço da Presidência da República, ela é um órgão a serviço do Brasil. E ele, em razão disso, ele defere o pedido liminar e determina para o presidente que se abstenha e suspende a eficácia do decreto de nomeação. Vamos lá. Alguma dúvida quanto a isso? Vou fazer um apanhado geral, então, já que o silêncio reinou aí. Primeiro, algumas perguntas que pessoas podem fazer para vocês, sabendo que vocês estão cursando direito, né? O pessoal pensa que vocês estão cursando direito, já faz pergunta de tudo, né? Você já sabe direito de trabalho, direito constitucional, direito internacional, enfim. Mas, primeira pergunta, pode o Supremo Tribunal Federal, por meio de decisão, suspender a eficácia de um decreto presidencial que nomeou uma pessoa da confiança dele? Pode. Todo ato administrativo, e assim o decreto todo ato administrativo, ele deve obediência à Constituição Federal. Se esse ato administrativo, ainda que seja de competência do presidente, mas viole a Constituição Federal, esse ato administrativo pode sim ter sua eficácia suspensa pelo Supremo. Vide nomeação do Lula para ministro, também foi considerado um desvio de finalidade. Nomeação do Temer no Ministério do Trabalho, de uma pessoa que tinha diversas ações trabalhistas, você imagina, uma pessoa que tinha um monte de ação trabalhista sendo nomeada para o Ministério do Trabalho. Você imagina a mesma coisa que um juiz da vara de violência doméstica ter 15 processos de Maria da Penha nas costas. Não dá, não é passível. Na mesma situação, a situação do Lula, a nomeação do Lula foi claramente uma tentativa de retirar ele da jurisdição da vara de Curitiba, desvio de finalidade, e da mesma forma aqui. O ministro entendeu que, com base nas provas apresentadas, houve um desvio de finalidade, houve uma quebra do princípio da impessoalidade, pois o presidente queria nomear alguém da confiança dele para que esse alguém passasse relatórios de investigações que envolviam interesses do presidente, ok? Então, esse é o ponto, esse é a situação, tá? Eu não vou fazer uma análise política, não quero aqui discutir política, eu estou trazendo a decisão do ministro e estou trazendo o que baseou a decisão do ministro. E estou fazendo questão de dizer que não é a primeira vez para não ficar também nessa narrativa de que só acontece com um. É uma situação que aconteceu para todos os lados. Se está certo ou não, aí, à luz do que a gente conversou, à luz da decisão e à luz das circunstâncias do caso concreto, vocês que vão tirar as suas conclusões, certo? Mas
é uma situação que merece a análise de vocês, como estudantes de direito, vocês precisam conhecer. Espero que vocês tenham conhecido pelo menos uma parte e, lógico, que o inteiro teor vai estar no material de apoio de vocês. Alguma dúvida, gente? Eu tenho, Júlio. Diga. Não, só uma curiosidade. No final não nomeou quem ele queria, nomeou outra pessoa, acho que é Carlos Henrique, se não me engano. Não, perdão, Carlos Henrique era do Rio, né? Ele nomeou o atual, e esse atual fez a mudança lá na PF do Rio, que era algo que ele falou que faria, ou seja, a nomeação anteriormente foi barrada pelos princípios da Constituição do artigo 37. Se, ao perceber que, mesmo não sendo quem ele queria, é uma outra pessoa, como é o caso, e está fazendo da Polícia Federal realmente aquilo que ele pretendia fazer, ele já está empossado, ele já foi nomeado, como é que é tratar desse caso? Porque... Pode determinar o afastamento, né? Pode determinar isso que eu ia perguntar. Ele pode ser exonerado, afastado por uma determinação? Não, afastado, né? Exonerado, aí é a competência privativa do presidente, mas ele pode ser afastado por decisão judicial. Ah, ok. Essa é a minha dúvida. Qual é o próximo passo se isso acontecesse? Gente, mais alguma dúvida? Por favor, pergunta. Esse é um tema que com certeza deixa uma pulga atrás da orelha aí, por favor. Estou à disposição. E aí? Ninguém mais querendo perguntar? Posso seguir? Pessoal, posso seguir? Tranquilo? Ninguém mais com dúvida? Bruno, você que tinha perguntado sobre os fundamentos da decisão, entendeu os fundamentos da decisão? Não, eu entendi, mas a minha dúvida é a seguinte: para concretizar esse tipo de decisão, não teria que ter uma cariação para ver se, no caso concreto, realmente havia intenção de desvirtuar a Polícia Federal? Porque a decisão foi baseada numa possibilidade futura, não num fato concreto, né? Não, na verdade, assim, a decisão liminar, ela reclama a fumaça do bom direito. O que é a fumaça do bom direito, do funibus iuris? É a probabilidade daquele fato, porque não dá um juízo de cognição sumária, ou seja, em primeira análise, para verificar se o fato aconteceu ou não, se ele queria ou não. Então ele faz uma análise com base nas provas que ele tem naquele momento. E ele, em razão da urgência, ele entendeu que deveria sim deferir a liminar. Não tem obrigatoriedade do juiz adotar essa ou aquela instrução probatória. Ele entendeu que aquela prova era suficiente e por isso ele determinou. Na verdade, o que ele usou basicamente foram as falas do presidente, no sentido de que ele queria relatórios, e a própria tela de WhatsApp passada pelo ex-ministro da Justiça, falando que aqui, mais um motivo para a gente trocar, e falando de uma investigação da Polícia Federal sobre deputados ligados a ele. Mas basicamente foi isso. Não há uma obrigatoriedade de busca probatória mais ampla nesse momento. Entendido. Beleza? Gente, mais alguma dúvida? Não. Fazer igual. Sem dúvida. Beleza. Aceito, mas não concordo, mas vamos embora. Esse é um tema que deixa todo mundo um pouco tenso, né? Porque envolve não só a posição jurídica, né? Envolve a posição política também. Envolve toda uma discussão política, a gente está vivendo uma batalha aí de narrativas, né? De uma guerra aí, né? Então envolve uma série de coisas. O que chama atenção nesse e em outros casos é o poder do Poder Judiciário, né? A força que ele tem de simplesmente impedir uma nomeação, e não é a primeira vez que isso acontece. Então, é uma coisa realmente para se pensar. Mas está em discussão isso, né? Esse momento é um momento bem complicado, porque
é uma briga de poderes, né? E isso é bem complicado. Aí entra na questão política, que eu sei que não é o tema da aula. Como o colega falou agora há pouco, aceito, mas não concordo. Eu também digo a mesma coisa. Aceito, mas não concordo. Tem muita gente que não concorda. Eu começo a ter o entendimento do direito que a pessoa busca uma forma no direito para justificar o que ela quer fazer, mesmo que a linha seja contrária. Exatamente. Dos dois lados, né? Professor, De um lado usa-se a discricionariedade, né? Olha, eu tenho poder para nomear quem eu quiser. E do outro também pega um princípio constitucional e impede a nomeação. Eu acho que dos dois lados. Podia cancelar a posse dele também no STF. Mas já foi, né? Essa já foi, né? Diga quem perguntou o outro. e professor, olha só, não necessariamente nessa seara da nomeação, e também não entrando no critério político, é mais uma dúvida mesmo. Essa questão do desvio de finalidade na nomeação a fala do Sérgio Moro, o que caracteriza, o que seria caracterizado assim porque eles falam assim, vamos pedir um impeachment, mas o que seria caracterizado constitucionalmente o pedido de um impeachment? Esse desvio de finalidade? Não, na verdade, assim, a fala dele implica em crime, né? Porque intervir nas atribuições da Polícia Federal é uma situação que não cabe a ninguém, nem mesmo ao presidente da República. Então, essa tentativa de interferência, se provada, né, se concluída, caracteriza crime. E, por isso, segundo quem defende essa tese, haveria a chance de impeachment. Então, mas essa interferência, ela ofende algum princípio constitucional? Porque tem toda os princípios de competência. Os princípios que o ministro citou já ofendem da moralidade e da impessoalidade. E existem crimes também que, se comprovada, né, a interferência, aconteceria, que é a advocacia administrativa e outros delitos ali que poderiam ser considerados aí, caso provada a tentativa de interferência realmente. O que seria essa advocacia administrativa? É um princípio? Não, é um crime do Código Penal. É um crime que está disposto no Código Penal, que é usado da sua condição de funcionário público para interferir em decisões administrativas. Depois vai ter lá, depois vocês vão aprender mais aprofundado esse crime. Vocês vão aprender em direito penal. Né? Ok, obrigada. Beleza? Tranquilo, gente? Alguma dúvida? Ficou esclarecida aí? Então, leiam a decisão, leiam também, se possível, a manifestação da AGU, para vocês tirarem as suas conclusões aí do caso. Beleza? Alguma dúvida? Então, vamos embora. Vamos prosseguir aqui. Gente, ainda, deixa eu voltar aqui com vocês, só um minuto para a Constituição. Ainda nos direitos e garantias fundamentais, agora a gente vai estudar as previsões de garantias penais. As previsões de garantias penais. Ainda nos direitos e garantias fundamentais, a gente vai estudar as previsões de garantias penais. Então, a gente está no artigo 5º. Vamos ler o caput de novo, para vocês não perderem de vista, né? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade, nos seguintes termos. Bom, gente, a gente já estudou bastante direitos e garantias fundamentais, né? Vários direitos e garantias fundamentais. Direito à propriedade nós estudamos,
direitos de liberdade nós estudamos direito à vida, e agora a gente vai estudar as garantias constitucionais, os direitos e garantias fundamentais ligados ao direito penal ou ao processo penal, ok? O primeiro dispositivo que a gente vai estudar, gente, é o artigo 5º, inciso 39, cuja redação vocês vão ter noção por esta faculdade, vão ver citados por esta faculdade, que é o princípio da legalidade penal. Não há crime sem lei anterior que o defina e nem pena sem prévia cominação legal. Não há crime sem lei anterior que o defina e nem pena. Todo mundo enxergando a Constituição aqui? Pessoal? Sim. Beleza. Aqui, artigo 5º, inciso 39, ele consagra o princípio da legalidade penal. Não há crime sem lei anterior que o define, nem pena sem prévia cominação legal. Veja, gente, aqui a gente está diante de uma garantia do Estado Democrático de Direito. Uma garantia que te dá a seguinte situação: você só vai responder por um crime se antes da prática dele já existiu uma lei tipificando aquela conduta. Ou seja, vamos imaginar que para pegar o ministro Alexandre de Moraes, editem uma lei dizendo, olha, é crime o ministro que impedir o presidente da República de nomear um subordinado. Beleza. Esse crime criado não vai ser aplicado ao Alexandre de Moraes. Por quê? Porque a criação desse crime foi depois da conduta dele. Ok? A lei penal tem que ser anterior ao fato. No momento que você pratica o fato, já tem que ter uma lei penal lá tipificando como crime. Senão você não vai ser punido. Ok? É uma garantia que você tem, que nós temos, de que somente aquilo que está tipificado na lei é que você vai ter a possibilidade de ser punido. Ok? Então, a lei tem que ser anterior ao fato, anterioridade penal. Tranquilo, gente? Alguma dúvida? Tranquilo, professor. Beleza, né? Então, a lei penal tem que necessariamente ser anterior ao fato. A lei penal não se aplica retroativamente, salvo para beneficiar o réu, como a gente vai ver mais na frente. Tranquilo? Só vai haver crime se houver uma lei anterior definindo aquela conduta típica como crime. Tranquilo? Certo. Beleza, esse princípio vocês vão aprender melhor também no direito penal, né? Mas claro que a gente tem que falar dele. Princípio da irretroatividade maléfica da lei penal e retroatividade benéfica da lei penal. Olha lá, artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. A lei penal mais grave se aplica de forma prospectiva, ou seja, para frente. Não dá, gente, para eu criminalizar, criar um crime hoje e aplicar uma conduta que eu pratiquei ontem. Porque violaria frontalmente o princípio da legalidade penal. Ok? Tranquilo até aí, gente? Só que aí o dispositivo diz, olha, não vai retroagir salvo para beneficiar o réu. O que significa isso, professor? O que significa essa retroatividade benéfica da lei penal? Significa exatamente o que o dispositivo diz. Olha, se uma nova lei penal beneficiar o réu, essa lei penal vai retroagir no tempo. Então vamos imaginar que eu estou cumprindo, eu não, né? Mas João está cumprindo pena por traficar, sei lá, lança-perfume. E de repente
vem uma nova legislação que diz que lança-perfume não é considerado droga e logo não há tráfico de lança-perfume. Nesse caso, a lei vai se aplicar de forma retroativa, vai retroagir para beneficiar o réu. Parte do pressuposto, gente, de que não é justo um cara ficar preso por um fato que a lei não considera mais crime, ok? Até pouco tempo atrás, até algum tempo atrás, o adultério era crime. Vamos imaginar que o cara estava preso por adultério. E aí veio a lei e revogou esse dispositivo. Esse cara vai ser imediatamente retirado da cadeia. Por quê? Porque a lei, a revogação do dispositivo vai retroagir para alcançá-lo. Beleza, gente? Pessoal? Estamos aqui, beleza. Beleza. Vamos responder isso, não, é complicado. Então, necessariamente, gente, a lei não pode retroagir para prejudicar o réu, mas vai retroagir para beneficiar o réu. Alguma dúvida? Não. 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 Tranquilo, tranquilo. Vamos agora, gente, para intranscendência da pena. Intranscendência da pena. Artigo 5º, inciso 45 da Constituição Federal. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens, nos termos da lei, ser estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. Princípio da intranscendência da pena. A pena não passará da pessoa do condenado. A pena não passará da pessoa do condenado. A pena não se transmite, gente. O que minha filha pratica na condição de menor não pode transmitir para mim. A pena é individual, a pena é da pessoa, não se transmite para ninguém, não pode repassar para ninguém, ok? Então, no âmbito penal, não há transmissão de pena. Quem praticou o crime responde por ele. O pai não vai responder pelo crime dos filhos, os filhos não vão responder pelo do pai, o patrão não vai responder pelo crime do empregado. A imputação penal ela é individual, ela analisa a conduta e o sujeito que a praticou. Beleza? A pena não vai se transmitir da pessoa do condenado. Tranquilo? Só que tem um ponto aqui. Sim. A pena, ela gera consequências penais, prisão, enfim, prestação de serviço à comunidade, multa, e ela gera também efeitos civis. Se eu dou uma surra em você, Flávio, que você fica perguntando, antecipando a aula, e eu sou processado criminalmente, a sentença penal condenatória, ela torna certa a obrigação de indenizar. Ou seja, ela vai ter uma consequência cível. Essa sentença penal, além das consequências penais, ela vai ter uma consequência cível. E essa consequência cível, sim, se transmite aos herdeiros. Essa consequência patrimonial se transmite aos herdeiros até o limite do valor da herança, certo? Então, o que o dispositivo constitucional diz? Olha, a pena não se transmite. A sanção penal não se transmite. Agora, as consequências civis decorrentes da sanção penal, essas sim se transmitem aos herdeiros até o limite do valor da herança. Dúvida, gente? Professor? Oi. No caso dos alimentandos, pensão alimentícia em que os avós são presos em caso de não cumprimento pelo pai. Prisão decorrente de pensão alimentícia é uma prisão civil, não é uma prisão decorrente de sentença penal. E não se aplica aí a esse caso. Professor, nos casos, por exemplo, o adolescente pegou o carro, atropelou e matou alguém. Aí geralmente aparece no jornal lá que o avô do adolescente vai ser responsabilizado por isso. Como assim?
Não, a pena não vai se transmitir da pessoa do condenado. O avô só vai poder ser responsabilizado se provado que ele efetivamente concorreu para o crime. Como via de regra, não. Via de regra, não. Se ele não concorreu para o crime, não há possibilidade de ele ser responsabilizado. Cada um, no âmbito penal, cada um responde pela sua conduta. O avô vai poder ser responsabilizado no âmbito civil, ok? Que aí ele tem responsabilidade. Agora, no âmbito criminal, em relação à pena, a pena não vai se transmitir do neto para o avô, nem do filho para o pai, e assim sucessivamente. Beleza? No cível, sim. Aí na questão de indenização, sim. Aí tranquilo. Mesmo ele não tendo culpa? Mesmo ele não tendo culpa. A responsabilidade dos ascendentes para com os descendentes é objetiva, é independente de culpa. Beleza? Beleza. Alguma dúvida, gente? Deixa eu só pegar uma jurisprudência para vocês aqui. Mas só para não confundir, tá? Prisão civil por dívida é civil, ok? Não decorre de sentença penal. Então, a prisão por alimentos não se enquadra nesse dispositivo aqui, porque é uma prisão civil. Beleza? Beleza. Dúvida, gente? Vamos voltar aqui, então. Em princípio da individualização da pena. Princípio da individualização da pena. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes. E aí tem as penas adotadas que depois a gente vai ver. Princípio da individualização da pena. O que é isso? Às vezes no direito a gente tem respostas óbvias, né? Que parece que, pô, professor, você estudou para falar isso? Eu saí da minha casa. Saiu não, né? Eu tô aqui na minha casa, liguei o computador para ouvir isso. O que o princípio da individualização da pena prega, gente? A pena tem que ser analisada individualmente. Ah, meu Deus, tá parecendo uma aula de stand, professor, que diz que a morte, que a personalidade acaba com a morte. Gente, o que isso quer dizer, individualização da pena? A pena realmente tem que ser considerada de forma individual, ou seja, tem que considerar as características do sujeito passivo, considerar as circunstâncias do crime, considerar o contexto social, ok? A pena não pode ser um parâmetro qualquer, ela tem que ser analisada de forma individual, de forma individualizada, ok? Então, no momento que eu for dosar uma pena, eu vou ter que analisar ela de forma individual. Eu vou ter que analisar ela de forma analisando o contexto dos fatos. E aqui eu vou colocar uma decisão do Supremo Tribunal Federal que repercutiu muito na época, né? Mas e eu vou explicar para vocês entenderem aqui. Para efeito de progressão do regime de cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei 8.072, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche ou não os requisitos objetivos e subjetivos do benefício. Beleza, comigo aqui. O que aconteceu? O que aconteceu aqui? Nós tivemos a Lei de Crimes Hediondos, que foi editada lá atrás. Tinha gente aqui que nem era nascida. Foi editada lá no ano de 1990, a Lei de Crimes Hediondos. E a Lei de Crimes Hediondos tinha uma previsão que hoje, Roger, certeza que ia amar. Roger tem cara de Bolsonaro, ia amar, Roger. Qual é? É brincadeira, viu? É brincadeira, calma. Flávio, então. Flávio tem cara de Bolsonaro. E amar essa previsão.
A lei de crimes hediondos, ela dizia o seguinte: é vedada a progressão de regime. Né? Aquela, bora, todo mundo é isso aí, cadeia neles. É vedada a progressão de regime para o sujeito que praticou crimes hediondos. Beleza? Essa era a previsão do artigo 2º lá que a gente viu. Ou seja, o cara começou a pena em regime fechado, ele deveria terminar a pena em regime fechado. Ele não ia passar para o semiaberto, para o aberto e assim sucessivamente. Bom, o que o STF entendeu? O STF entendeu que esse dispositivo era inconstitucional por violar o princípio da individualização da pena. Aí vem Flávio Glocolicho, STF, chega! Que é isso? O Congresso fez uma lei, falou que o crime hediondo era... O cara não ia progredir, o cara ia ficar na cadeia o tempo inteiro. E agora vem o STF e fala que essa lei é inconstitucional. Deixa de aplicar essa lei, que absurdo. Agora, só para vocês entenderem aqui. Por que ela ofende esse dispositivo? Ofendia, né? Porque já que foi extirpado do mundo jurídico, ofendia a individualização da pena. Gente, a pena tem que ser analisada dentro do contexto. A pena tem que levar em consideração, sim, o contexto em que o crime foi praticado, sim, o autor do crime. Por quê? E aqui eu explico para o Flávio. Gente, vamos imaginar que a gente tem o homicídio qualificado é crime hediondo. A gente tem um matador profissional, ou um traficante que mata o traficante rival. Veja que absurdo, que reprovável é a conduta dele. Matador que mata por dinheiro, o cara mata por dinheiro. O cara matou o traficante rival para ter domínio da boca. Agora vamos imaginar que seu João da Silva tem sua filha estuprada. Isso é fato real, tá? Teve sua filha estuprada. Ele, depois de 20 dias, encontrou o cara e cortou o cara em pedacinho vivo. Foi cortando o cara em pedacinho vivo. Crime de homicídio qualificado por meio cruel. Você acha que o seu João, que matou o cara, que estuprou a filha dele, merece o mesmo tratamento penal do traficante que matou o rival de boca? O que vocês acham? O que você acha, Flávio? Sacanagem, né? Eu não. Então, é isso que o STF disse. Falou, olha, na hora de individualizar a pena, você tem que considerar a circunstância. Porque realmente, gente, é diferente. Não dá para equiparar, não dá para falar, olha, o traficante que matou o rival não progride e o seu João que matou o estuprador da filha também não vai progredir, vai ficar 30 anos preso. Que é isso? Olha a circunstância, olha a personalidade. O seu João provavelmente não vai cometer mais nenhum outro crime. Ele fez aquilo lá porque ele estava em completo estado de ira. Estão me entendendo? Cada caso é um caso. E basicamente é isso. Se resume a isso. Na hora de você individualizar a pena, magistrado, você vai ter que analisar o caso concreto. Você vai ter que analisar o contexto. Se o cara não puder progredir, não vai progredir. Fernandinho Beiramar nunca progrediu, não vai progredir. Agora, não dá para vir uma lei, olha, está vedada a progressão, acabou, agora não tem mais boca, acabou. Não é assim, a pena tem que ser levada em consideração de forma individual. Beleza, gente? Alguma dúvida? Não, perfeito. Tranquilo? Não. Várias pessoas no mesmo processo podem ter penas diferentes? Com certeza. Quem está perguntando? Adivinha. Roger, mesma coisa. Flávio, pô. Ué, é Flávio que tá perguntando? Ué, achei que era Roger aqui, pô. Flávio, sim, vão ter penas diferentes. Por quê? Vamos imaginar que 3 pessoas praticam um roubo, certo? Uma já tem 50 antecedentes,
é flamenguista, aí acabou, né? Aí pode deixar preso, vai da vida. Outra, nunca praticou nenhum tipo de crime e estava lá pilotando o carro. O fato dele é grave? É grave. Agora, a pena dele vai ser menor do que o cara que é multireincidente. Ok? Então, apesar do mesmo fato, eles podem sim ter penas distintas, em razão justamente dessas circunstâncias pessoais de cada um. Beleza? Beleza. Por exemplo, flamenguista, para mim, já tinha que elevar. Já. Flamenguista e corintiano, você já eleva pelo menos 1/3 da pena, que já deve ter um histórico complicado. Já. Beleza, gente? Concordo. Isso aí, meu garoto. Vamos falar um pouco aqui de outro princípio constitucional que com certeza vocês já ouviram falar, que é a presunção de inocência. Presunção de inocência. Aqui a gente vai variando os incisos, tá? Só para a gente não perder o fio da meada. Mas princípio da presunção de inocência. Artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Bom, esse é um ponto também que até para quem não é do direito já conhece esse dispositivo, né? Por conta das discussões em torno dele, especialmente da possibilidade ou não de prisão em segunda instância. Vamos lá. Aqui nós temos uma situação, uma regra de tratamento, primeira situação, ou seja, aquele sujeito que tem uma decisão em primeira, em segunda e terceira instância, mas ainda não transitou em julgar essa decisão, ele deve ser juridicamente considerado como inocente, ok? O cara foi lá, confessou o crime, falou que matou, foi condenado em primeira instância e recorreu. Ele é juridicamente inocente, ok? Aqui é uma regra de tratamento. Esse sujeito vai ter que ser considerado inocente até antes do momento do trânsito julgado. Tranquilo? Beleza, gente? E aí a gente vai para a questão mais discutida. A questão que realmente chamou todo mundo. Vou pegar aqui para vocês, que todo mundo já ouviu falar, né? Que é a questão da prisão em segunda instância e o princípio da presunção de inocência. Vamos lá. O que vocês estão enxergando? Estão me enxergando ou estão enxergando a Constituição? Ok. Vamos lá. Agora estão enxergando a Constituição? Sim. Sim. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E aí veio a discussão. É possível ou não a prisão após em segunda instância? Mais precisamente, uma eventual decisão pela prisão após a condenação em segunda instância violaria esse dispositivo aqui? Violaria o artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal? Primeiro eu quero ouvir a opinião de vocês. O que vocês acham? Pode falar um de cada vez aí. Bora, gente. Estão aqui? Depois da acusação grave que você fez contra a minha pessoa, eu vou ficar quieto. Fala aí, Flávio.
que você acha? Pedro Rocha. Eu vou adiantar a minha posição, agora sério. Vou adiantar só para vocês não ficarem tímidos. É uma situação que me conflita muito, sinceramente. E se tiver alguém gravando aí, por favor, não repassem. Mas eu entendo que deveria haver, sim, prisão depois da condenação em segunda instância. Eu acho que o Brasil tem uma infinidade de recursos, uma demora judicial que leva, sim, nesse caso eu entendo que leva, sim, à impunidade. São 20 horas. Agora, que conflita com a Constituição também conflita. Então, realmente uma situação bem difícil da gente calcular. E vocês, como operadores de direito, vão chegar em situações também assim. Eu acredito que se passou por uma primeira instância, nós cremos que você tem ali um operador de direito que tem total conhecimento daquilo que ele está fazendo. Concorda comigo? Uhum. Se passou por aquilo, não tem porquê não ser preso. E aí se discute no segunda instância se ele vai ser ou não mantido. Entendeu? Eu acho que a manter na segunda instância, você está tirando o direito, toda a força que quem decretou aquilo na primeira instância. Eu acho que é um pouquinho complicado em relação a isso. Você está mais radical ainda, então, mas você já está querendo prender na primeira instância já, né? Professor, Oi. só para entender, terceira, a hora que você começa a subir para o Supremo, né, que seriam terceira, quarta instância, né, Uhum. eles só vão analisar a questão do direito processual, né, o material não, né? Isso, vamos lá. Não, na verdade não é questão de direito processual ou material, não. O que acontece? Qual que é a linha argumentativa dos que entendem pela possibilidade de prisão em segunda instância? Eles diferenciam a formação da culpa da presunção de inocência. Eles diferenciam, basicamente, o início do cumprimento da pena da presunção de inocência. Eles falam, olha, ele pode cumprir a pena e continuar recorrendo. Basicamente, o que eles dizem é isso. E não violaria o princípio da presunção de inocência, por quê? Porque a decisão dele já passou por um juiz individual, um juiz togado de primeira instância, e já passou por um órgão colegiado, o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal, em segunda instância. Então, ele já teve uma dupla revisão, ele já teve o duplo grau de jurisdição, e, mesmo assim, entenderam pela manutenção da condenação. Sobre a pergunta que foi feita, eles também, quem defende essa tese, entende que por que acontece? Em primeira e segunda instância, analisam-se fatos, analisam-se as circunstâncias fáticas que envolveram o crime, produção de provas, enfim. Já no âmbito dos recursos para tribunais superiores, não se analisa as circunstâncias fático-probatórias. Analisa-se possível violação à Constituição ou possível violação à legislação infraconstitucional ou, em última análise, também uma violação à jurisprudência do STJ ou do Supremo Tribunal Federal. Então, o que os defensores dizem é o seguinte, olha, eles já analisaram a questão probatória e 2 órgãos jurisdicionais distintos entenderam que ele era culpado. Então, nesse caso, não há por que se passar por uma outra instância para se rever. Beleza? Vocês sabem, não é a decisão que prevaleceu. O STF entendeu que o artigo 5º, inciso 57, exigia para o início do cumprimento de pena o trânsito em julgado. Beleza? Tranquilo, gente? Por E enquanto, vocês acham, por favor? Para mim, na segunda instância, tá beleza.
Tá beleza já, né? Do meu ponto de vista, Eu vou professor, só a partir do trânsito em julgado, né? Que eu acho Porque que assim, tem que se for buscar. olhar, o que eu acho? Na verdade, o ideal era uma mudança do texto da Constituição, entendeu? O ideal era uma emenda à Constituição para tratar desse tema, porque a Constituição realmente dá a entender, né, na minha opinião, que a formação da culpa só finaliza com o trânsito em julgado dos recursos. Então, realmente é uma situação bem complicada de se analisar. Eu acho que o ideal aí, o nosso papel é pressionar nosso deputado e senador a votar uma mudança, né? Uma mudança constitucional, uma mudança constitucional no texto da Constituição, ficou uma mudança do texto da Constituição, especialmente nesse dispositivo que a gente está estudando. Beleza? Beleza. Alguma dúvida, gente? Professor, Oi. nessa questão aí do direito constitucional, tanta emenda, tantas coisas que às vezes não condizem mais com a realidade de hoje, existe alguma possibilidade de mudança do direito constitucional já? Mudança do quê? Você diz? Eu falo assim, fazer uma nova constituinte, aí promulgar uma nova constituição, existe alguma discussão nesse sentido? A mudança constitucional, ela pode ser por duas situações, né? Ou por emenda à Constituição, emendando a nossa Constituição existente, ou por um poder constituinte originário, né, para editar uma nova Constituição. A nossa Constituição ainda é muito nova, ainda é bem nova para ter uma nova Constituinte. E eu, sinceramente, acho que esse não é o caminho. Por quê? Porque nesse clima de polarização aqui, a gente falar de uma nova Constituinte, você imagina a guerra que não ia ser, né? Esse já é o primeiro ponto. Segundo ponto, não é a mudança, a gente não precisa de uma mudança do texto da Constituição. O texto da Constituição, ele é bem direcionado. Que aqui, só para a gente fazer um paralelo, se a gente tivesse um julgamento célere, um julgamento rápido, ou seja, o judiciário funcionando, a gente nem estaria discutindo isso aqui. Então, o que precisa fazer? Precisa de instrumento para cumprir a Constituição. Que é muito fácil só mudar a lei e continuar tudo do mesmo jeito, entendeu? Ter uma Constituição que garante um bocado de coisa, ou que muda um bocado de coisa, e não ter meio para implementar essa Constituição, não ser eficaz como não está sendo a nossa. Então, eu acho que a gente precisaria de uma reforma estrutural mesmo, acho que não no texto da Constituição. Beleza, gente? Alguma dúvida? Não. Beleza, professor. Beleza. Tranquilo, então, né? Professor. Vamos continuar, então, gente. Professor, desculpa, deixa eu só fazer uma Oi. pergunta. Eu não sei se eu não ouvi, eu não prestei atenção em algum momento. O senhor disse a respeito da correção da resenha? Já está lançado, já. Entendi. Lançou sua nota, né? Lancei a nota. Tem observações ou não? Tem algumas. Eu vou mandar no e-mail para vocês. Entendi. Agora com esse tratamento telepresencial, né? Senão eu ia na cara de vocês e falar que é isso aqui. Mas agora tem que ser por e-mail. Então tá bom, obrigado. Beleza, gente. Ainda continuando aqui na seara dos princípios constitucionais penais, a questão das penas, a proibição da pena de morte, a proibição da pena de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento e as penas cruéis também é uma garantia que nós temos dentro da Constituição. O que a gente tem de chamar a atenção para vocês aqui é que nem a pena de é possível sim a pena de morte no Brasil no caso de guerra declarada, ok? O Brasil sim admite a pena de morte
no caso de guerra declarada. Tranquilo? O Brasil não admite a pena de trabalhos forçados, como era na Rússia comunista, por exemplo, não é admitida a pena de trabalhos forçados no Brasil, mas a lei de execução penal diz que o preso tem sim que trabalhar, certo? Então o preso ele tem o dever de trabalhar, mas proíbe-se a pena de trabalhos forçados, trabalho com imposição de força em cima do preso. Gente, deixa eu perguntar para vocês aqui. Eu toco direto ou vocês querem que faça a pausa para o intervalo? Encerrar às 9. Por mim, pode tocar direto. Como? Toca direto. Então tá, vamos fazer um intervalinho de 5 minutos. Só para tomar uma água, levantar um pouquinho. A gente volta. Tá? 5 minutos. Ok. E a gente volta. Falou! Valeu.